ensina. Atos 2, versículo 1. Eu leio na versão NVI aqui, tá? Diz assim o texto bíblico: chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Cada um ouvir em sua própria língua. Atônicos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônicos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Versículo 13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Até aqui, você pode fechar os seus olhos. Amém. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza, na versão que você tem aí. Eu vou deixar a minha na versão NVI, tá? E vou deixar minha Bíblia aberta aqui também, na versão revista e atualizada, tá bom? Então, você fique à vontade para usar a versão que você quiser aí, mas nós vamos ler esse texto juntos novamente, tá bom? Irmãos, nós estamos diante de um dos capítulos mais desafiadores, talvez até polêmicos, podemos assim dizer, e difícil de ser interpretado, complicado. E o nosso objetivo aqui é entender o que a Bíblia diz. Nosso objetivo é entender o que a palavra de Deus está dizendo ao nosso coração e não aquilo que nós imaginamos. O que a gente pode aprender dessa passagem, o que esse texto quis dizer, o que Deus quis ensinar para aquele povo daquela época e o que isso pode nos ensinar, o que isso representa para a gente hoje, esse nosso objetivo. E eu sei que é muita coisa para a gente falar em um lab só, em um lendo a Bíblia só, é muita coisa. Então, vamos ver até onde a gente consegue ir. Tá? Então vamos ver o que aconteceu antes. Quais são os 3 acontecimentos que preparam o caminho para Atos dos Apóstolos? Para Atos capítulo 2. Quais os 3 acontecimentos que preparam o caminho para o dia do Pentecostes? Quem se lembra? A ascensão de Jesus, Jesus subiu aos céus. O que mais? A substituição de Judas, muito bem. O que mais? Sala de cá que está mais quietinha. Qual o terceiro fato? Substituindo Judas, a ascensão de Jesus aos céus e o primeiro de tudo? Boa, Sara, a promessa do Espírito Santo. Então vamos recapitular aqui. Depois de Jesus ter padecido pelos nossos pecados, ele foi morto, ele foi sepultado e ele ressurgiu dentre os mortos. E depois da sua ressurreição, a Bíblia diz que ele apareceu para uma série de pessoas que ele havia escolhido, ok? 40 dias ele esteve com eles, falando sobre o reino de Deus, sobre a missão deles, preparando para essa missão. E após isso, Jesus voltou ao céu. É o primeiro fato, a ascensão de Jesus aos céus, ok? E os discípulos começaram a se reunir regularmente em um lugar lá em Jerusalém, num lugar chamado Cenáculo. E eles estão orando juntos, reunidos, aguardando o quê? O cumprimento da promessa de Jesus que diz que enviaria sobre eles o Espírito Santo. E estão juntos ali orando. Nesse tempo, direcionado por Deus, alguém se levanta. Quem se levanta? Pedro se levanta.
E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, entende a necessidade de substituir Judas, o Iscariotes, o traidor. E aí eles fazem todo aquele processo que nós estudamos na quinta-feira passada, e Matias é então escolhido como o 12º discípulo, e ele está agora participando do grupo dos 12, e era necessário, era intencional que houvessem 12, por causa dos 12 patriarcas do Antigo Testamento, as 12 tribos. O novo Israel, que era a igreja, precisava ser figurado pelos pais lá do Antigo Testamento, ok? Agora, dizer que eles estão reunidos no mesmo lugar, aguardando o Espírito Santo, significa que o Espírito Santo, pela primeira vez, vai vir sobre eles? Eles tinham, Luana, o Espírito Santo ou não tinham? Eles tinham, irmãos. Dizer que agora eles estavam aguardando o Espírito Santo não significa que o Espírito Santo antes não estava presente. Nós vimos nos nossos estudos passados que o Espírito Santo sempre esteve presente desde a fundação do mundo. Ele esteve lá no Antigo Testamento com o povo, ele esteve com os profetas. Aliás, se não houvesse o Espírito Santo, como os profetas profetizavam em nome de Deus? Ok? Estavam com os profetas, eles estavam com os autores da Bíblia. Como que Moisés saberia tudo aquilo que ele relatou no livro de Gênesis, de Êxodo, se não fosse o Espírito Santo sobre ele? O próprio Lucas, no início não do Atos, mas no início do Evangelho de Lucas, fala de um tal Simão, que era um judeu piedoso, que esperava a chegada do Messias e era alguém cheio do Espírito Santo. Ó, lá no início do Evangelho de Lucas. O evangelista João também fala sobre uma mulher chamada Ana. Ela era profetisa e ela estava também cheia do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo já estava ali, tá? Mas então, o que significa dizer que Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo já estava ali? O Espírito Santo estava presente. Significa que no dia do Pentecostes, só agora, o Espírito Santo viria sobre eles na condição de capacitador, na condição de aquele que viria para guiar o novo Israel, para guiar a igreja de Deus no cumprimento da missão que Jesus acabou de deixar para eles, que é ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então agora o Espírito Santo viria sobre eles como esse poder que os capacitaria, um poder de ousadia, um poder de coragem, um poder de unção, que os capacitaria a cumprir com a missão que eles já receberam e que sem essa capacitação do alto eles jamais conseguiriam exercer. Então fica claro que o Espírito Santo estava presente e atuava no povo de Deus, só que no Pentecoste ele seria derramado como capacitador dos discípulos e da igreja, ok? E aqui, nós estamos em Atos 2, 10 dias depois da ascensão de Jesus ao céu, ok? Jesus ressuscitou, ficou 40 dias, 10 dias depois da ascensão de Jesus ao céu, nós chegamos aqui em Atos capítulo 2, ok? E o versículo 1, que eu quero ler com você, diz quando é que o Espírito desceu. Versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Ou seja, em qual ocasião que aconteceu a descida do Espírito Santo? No dia de Pentecostes. O que é o Pentecostes? Pentecoste é uma festa de 3 festas judaicas de extrema importância. Pentecostes era uma, a outra festa judaica muito importante era a festa dos tabernáculos, e a terceira festa judaica importante era a Páscoa, ok? Então, a lei determinava que todo judeu homem, ele se dirigisse de onde ele estivesse em qualquer lugar do mundo para Jerusalém para celebrar pelo menos uma dessas festas, anualmente. Anualmente, a lei de Moisés dizia isso. E a festa de Pentecostes não durava 1, nem 2, nem 3 dias. A festa do Pentecostes durava uma semana. E o dia do Pentecostes era exatamente o último dia da semana, porque Pentecostes fechava um ciclo de 50 dias depois da Páscoa. Recebe esse nome justamente por causa disso, é 50 dias depois da Páscoa. Então, o dia do Pentecostes era o último dia dessa semana de festa judaica. Até aí, beleza? Gente, se eu for falando rápido, vocês me interrompem, não entendeu, eu repito de novo, tá bom? E provavelmente esse Pentecostes aqui de Atos 2 tem acontecido num domingo. Se a gente cruzar as datas que
os evangelhos narram acerca do dia que Jesus foi preso, o dia que ele foi crucificado, pegando esses 40 dias que ele ficou, depois os 10 dias até chegar aqui, provavelmente, é muito provável que esse Pentecostes tenha dado num domingo, começo da semana, ok? E como sempre acontecia em toda festa judaica, né, principalmente nessas 3 festas, tabernáculo, Pentecostes e Páscoa, Jerusalém estava abarrotada de gente. Guarda essa informação na sua cabeça. Jerusalém estava lotada. O texto diz, né? Peregrinos vinham de todas as partes do mundo. E aqui existem algumas nacionalidades que o próprio autor fala que estavam ali reunidos. Egípcios, frígios, judeus da Capadócia, de Pontos, da província da Ásia, Panfídia e etc. Então, peregrinos de toda a parte do mundo estão ali no coração da fé judaica. Jerusalém. Jerusalém é extremamente importante para a fé judaica. Por quê? Porque o templo estava ali. Se o templo estava ali, era ali que eles levavam as ofertas, é ali que eles levavam os dízimos, é ali que os sacerdotes consagravam os sacrifícios, é ali que os sacerdotes faziam a intercessão pelo povo. Então tudo ali se concentrava no grande coração da fé judaica, que era Jerusalém, e a cidade estava lotada, e isso acontecia, essa lotação toda acontecia pelo menos 3 vezes no ano, nas festas principais dos judeus. E aí o texto diz que Cristo enviou o Espírito Santo exatamente no último dia da festa, quando Jerusalém estava aqui, pocando de gente. Versículo 1 diz: e cumprindo-se, eu leio na outra versão, na revista e corrigida fiel, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem são esses todos? Todos. Quem são esses todos que o texto se refere? Todo mundo que havia lá, os discípulos, os 12, agora Matias já está ali inserido, né? Já tinha sido incluído. Os 120, esses são os todos. Não é todo mundo que está em Jerusalém. Esses todos que estão reunidos no mesmo lugar são os todos 120, ou seja, os 12 apóstolos, as mulheres, incluindo a Maria, mãe de Jesus, e os outros discípulos que formavam aquilo que no capítulo 1, versículo 15, diz que eram 120, ou seja, a primeira igreja de Jerusalém, ok? E aí o texto diz, eles estão reunidos no mesmo lugar. No contexto do final do Evangelho de Lucas, e aqui no Atos capítulo 1, que lugar seria esse? O cenáculo, o mesmo lugar da Santa Ceia. Um sobrado que fica no primeiro pavimento de uma casa, certamente uma família morava em cima, e o cenáculo era o lugar de celebrar a festa, a comida, o cenáculo. Okay? Então eles estão ali. Provavelmente esse cenáculo era um lugar que era perto do templo. Por quê? Por que tem que ser perto do templo? Por causa da informação que o texto a seguir nos diz, para explicar o que nós vamos ver em seguida. O quê? A presença de uma grande multidão, não é isso? E quando o Espírito desceu, já chegou uma galera lá. Então, para eles ouvirem, eles tinham que estar perto. Então, provavelmente essa casa era próxima ao templo. E também, quando Pedro se levanta e ele começa a pregar o seu sermão, o texto diz que ali, ouvindo a mensagem de Pedro, se converteram 3.000. Então, essa casa que eles estão reunidos ali, quietinho, orando, 120, era um lugar muito próximo a uma via pública que dava acesso ao templo. Então, essa casa devia estar num lugar público. E aí, a gente vai pelo contexto bíblico. Que local público seria mais provável que essa casa estava? Possivelmente no lugar chamado Átrio dos Gentios. Lembra lá do Antigo Testamento? Do tabernáculo? Lembra? Que tinha lá o lugar santo, santíssimo. Aí lembra quando Deus instituiu a construção do templo? Haviam vários pavimentos, havia um lugar que era público, havia um lugar que só os homens podiam ir, as mulheres não podiam entrar, havia um lugar que só os sacerdotes podiam ir, os outros não podiam estar, havia um lugar que só o sumo sacerdote podia estar. Era uma série de pavimentos. Então essa casa provavelmente estava nesse lugar público, chamado Átrios dos Gentios, porque era um grande espaço que ficava à entrada, à porta do templo, antes de entrar ao santuário. Então todo mundo tinha que passar pelo Átrio dos Gentios, ok? E estavam todos ali, vamos focar no texto, estavam todos reunidos para orar e buscar a presença de Deus. E aí o versículo 2 nos diz o seguinte, olha lá. De repente, veio o que do céu? Um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados.
Olha só, foca, grifa, sublinhe na sua Bíblia aí o tal de repente. Esse de repente mostra que a vinda do Espírito Santo foi uma coisa produzida não pelos apóstolos. De repente, não foi produzido pelos discípulos, não foi produzido pela comunidade. De repente, o Espírito não veio por uma demanda, o Espírito não veio porque havia uma necessidade, ou havia uma determinação, ou qualquer outra coisa. O Espírito veio de repente porque Deus mandou. Ele veio porque Cristo enviou. E ele pegou os discípulos de surpresa. Não sei se vocês pegaram esse elemento do texto. Há um elemento de surpresa. É isso que a palavra de repente quer dizer. De repente. E o próprio texto diz, no versículo 2, que eles estavam o quê? Assentados. Sublinha aí o assentados na Bíblia. Porque olha só, qual que é a maneira de todo judeu orar? A gente viu lá na entrada do Shabá, né? Os judeus no muro, lá em Israel, nos muros das lamentações, todos oram apenas de duas maneiras. Primeira maneira que o judeu ora, em pé, com as mãos erguidas, com o olho para o céu, orando a Deus. Segunda maneira que um judeu ora, de joelhos. Não tem outra. Quando eles cansam, os rabinos, por exemplo, que ficam lá 24 horas no muro das lamentações e tal, quando eles se cansam, eles se ajoelham. Não é uma posição mais gostosa para se descansar, né? Mas cansou, ajoelha. Deu uma renovada? Em pé, com as mãos erguidas. Essa é a maneira do judeu orar. Só que o texto diz que eles estavam em pé com a mão erguida? Diz que eles estavam de joelhos? Diz que eles estavam o quê? Assentado. Lucas diz, estava nem orando esses crentes de meia tigela. Por que que eles não estão orando? Provavelmente, Lucas, ele em todas as versões que eu consultei 3, todas dizem a mesma coisa, que eles estavam reunidos e estavam assentados. Ou seja, Lucas está dizendo aqui que esse era um provável momento que ou eles estavam comendo juntos, ok? Porque na festa do Pentecostes tinha comida. É crente, né? Crente se reúne, crente, né? Ou eles estavam comendo, ok? Ou eles estavam conversando sobre tudo aquilo que estava acontecendo, sobre a promessa do Espírito Santo. O objetivo deles estarem ali é aguardando a promessa que Jesus fez. Eles não saíram de Jerusalém, eles estão obedecendo o que Jesus falou. Fiquem reunidos até que do alto vocês sejam revestidos. Então eles estão ali com esse propósito. Se eles estão assentados, eles não estão orando, provavelmente ou eles estão comendo ou eles estão conversando sobre tudo aquilo que havia acontecido e que Jesus havia prometido. E aí o texto diz que de repente aponta para a soberania de Deus nessa matéria. Ou seja, o Espírito Santo vem quando Deus manda. Irmãos, e é um indicativo, há um sinal que aconteceu. O Espírito veio. Qual o sinal? O texto diz: veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. É bom a gente ler com atenção. Não foi um vento que soprou nos cabelos. Não foi um vento que entrou na casa. Aliás, não tinha vento nenhum. Não tinha vento nenhum. O texto diz que é um som de um vento, e isso é diferente. Porque como que a gente sabe o som de vento? Quando está ventando, né? Ventou, o barulho. Mas não tinha vento. Veio um som. O que houve foi um som de um vendaval, um barulho de ventania que dava para ouvir em todas as partes do cenáculo e inclusive das pessoas que estavam de fora, porque isso atraiu a multidão para aquele lugar, que eles chegaram perguntando: o que está acontecendo aqui? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Aí dentro deu para ouvir? A gente ouviu aqui fora. Eles chegaram lá, a multidão. Então houve-se um som de um vendaval, um barulho de uma ventania que encheu toda aquela casa. Este é um sinal, primeiro sinal. Aí eu fico, com os meus botões perguntando: Marcelo, por que esse sinal? Não dava para ser, sei lá, tiroteio? Sei lá. Por que um som? Eu acho que seria muito mais legal um redemoinho. Já levava uns para a glória. Por que esse sinal? Por que Cristo mandou primeiro um som de um vento? Aí a gente tem que se remeter ao texto grego. A palavra vento no grego é pneuma.
Pneuma, aí vocês vão lembrar da introdução do Novo Testamento. Pneuma é a mesma palavra no grego utilizada para vento e utilizada para espírito. Espírito e vento no grego é a mesma palavra, é o mesmo verbete grego, é pneuma. Vento e espírito no grego é a mesma palavra, ou seja, essa similaridade pode ser vista nas palavras do próprio Senhor Jesus em João capítulo 3. Anota no ladinho da tua Bíblia para você ler depois, João capítulo 3, quando Jesus olha para Nicodemos. Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, o Espírito sopra onde quer. Pneuma. O Espírito sopra onde quer. Pneuma, pneumos. Espírito, pneuma. Sopra. Pneuma. O Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, Jesus falando da imprevisibilidade do Espírito Santo. É imprevisível. Não tem data, não tem dia, não tem hora, não tem como eu chamar ele, não tem como eu fazer ele vir porque eu estou querendo. É imprevisível. É pneuma, é vento, é espírito, é a mesma coisa. Não tem como prever o que o Espírito Santo vai fazer. Nós sabemos o que do Espírito Santo? Que ele é santo, sabemos que ele chama o povo de Deus através da pregação do Evangelho, sabemos que ele usa quem ele quer, quando ele quer, da maneira com que ele quer, onde ele quiser. Portanto, nós não podemos encaixar o Espírito Santo de Deus dentro dos nossos padrões. E a gente faz isso o tempo todo. Mas não pode, não tem como a gente enquadrar o Espírito Santo de Deus dentro de um padrão. Por isso que o texto diz, é de repente, um som veio e encheu toda aquela casa. Esse quadro está apontando para a soberania de Deus. Isso é algo que não tem explicação. Todo mundo que está ali viu, isso é diferente. Isso só pode ser coisa de Deus. Isso aponta para a soberania. Ele faz com que ele quer. O Espírito vai, o vento vai, sopra para onde ele quer, vai para onde ele quer. O Espírito da mesma maneira. Ele vem sobre quem ele quer, na hora que ele quer, vai a hora que quer. Imprevisibilidade do Espírito Santo. É isso que o texto está nos falando. É de repente um som veio. Ok? E em seguida outro sinal apareceu. Olha aí. O início do versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles o quê? Línguas como de fogo. Na versão transformadora diz que veio labaredas de fogo. Não fala nem a palavra línguas. Veio sobre eles, na versão Nova Almeida atualizada, veio sobre eles chamas de fogo. Chamas de fogo, na minha versão diz aqui, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Perceba o seguinte, uma coisa que a gente precisa falar, o que Lucas está fazendo? Lucas está, com a habilidade dada pelo Espírito Santo, compactando em poucas palavras um evento que necessita muito mais palavras para descrever esse evento. Mas em 4 versículos, Lucas descreve o evento mais momentoso depois da morte e ressurreição de Jesus. 4 versículos Lucas usa para relatar o versículo talvez mais importante depois da morte e ressurreição de Jesus na sequência bíblica. Isso é tão importante que os tradutores da Bíblia, eles meio que não ficaram muito seguros em tentar explicar e como melhor traduziria para as outras línguas, no nosso caso aqui no português, aquilo que Lucas estava dizendo nesses 4 versículos. E olha só como é desafiador. O versículo 3, né? Vou ler de novo. Ó. E viram o que parecia línguas de fogo, agora na NVI, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Eu citei 3 versões. Cada uma delas tem um ponto distinto um do outro. Um diz que veio e pousou, outro diz que dividiu, se organizou e pousou. O que aconteceu? Algumas explicações. Pode ser que apareceram labaredas, e aí elas se organizaram e pousou na cabeça de um deles. Ou então, de repente, já apareceu na cabeça de cada um deles essa labareda, essa chama de fogo. Ninguém sabe a sequência correta desse fato, porque o grego não permite a tradução mais fiel disso, porque Lucas está compactando todo esse momento memorável
em apenas 4 versículos. O grego não permite a gente destrinchar qual que é a ordem, se veio assim, se veio assado, se pousou, se dividiu, como é que foi. Se você pegar várias versões na Bíblia, eu até oriento você a fazer isso, você verá que existem diferenças nas traduções, ok? Mas o que a nossa versão aqui traduziu é que foi eles que viram o que parecia labaredas de fogo, e de repente essas labaredas se separaram, se dividiram, e uma pousou em cada um da cabeça dos presentes ali. Se esse todo eram 120 que Jesus havia deixado ali, então, ó, na cabeça de cada um dos presentes ali. Até agora, são sinais, Sara. O Espírito Santo não havia descido ainda. Até agora é uma preparação, Lu. Não havia descido o Espírito Santo, eles não haviam sido cheios do Espírito Santo ainda. Primeiro vem esses sinais. O sinal de um som de um vento, Deus dizendo que, olha, eu que estou no controle. E daí veio as chamas de fogo para simbolizar o poder purificador do Espírito Santo. Aliás, o fogo na Bíblia tem vários símbolos e significados. Pode ser poder, purificação, perdão de pecados. Todos esses símbolos apontam para a mesma coisa. A missão dos discípulos, que seria de pregar o evangelho e o perdão de pecados a todo mundo. Por quê? Porque é esse poder que vai purificar dos pecados. É esse poder que vai exercer perdão de pecados. Então, a chama, o fogo tem esse significado aqui, ok? Só que tudo o que aconteceu até aqui, Léo, é simbólico. Simbólico e aponta muito mais do que apenas para os discípulos. Os discípulos são meros coadjuvantes aqui, ok? Tem a ver com a missão da igreja, tem a ver com o novo Israel, tem a ver com você e eu. Isso é o mais importante. Esses símbolos apontam para a missão da igreja. E aí veja o versículo 4. O que aconteceu no versículo 4? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Não só os apóstolos, mas também as mulheres, Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus que a essa altura já haviam convertido, já creram nele, e os demais irmãos, totalizando 120. Cada um deles foi cheio do Espírito Santo de Deus. O que significa isso? O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? A gente fala tanto sobre ser cheio do Espírito Santo de Deus, o que significa isso? Biblicamente falando, irmãos, biblicamente falando, ser cheio do Espírito Santo é ser tomado pelo Espírito Santo, é ser controlado pelo Espírito Santo de tal maneira que aquilo que você diz, que aquilo que você fala, que aquilo que você pensa, que aquilo que faz com que você reaja diante das ações, são guiadas não pela sua própria vontade, mas são guiadas pelo Espírito Santo, de tal forma que no final de todas as coisas, pode ser dito que as suas palavras são espirituais e elas vêm de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. As minhas ações são ações guiadas pelo Espírito Santo a ponto das minhas ações serem espirituais. As minhas escolhas são escolhas espirituais. Por quê? Porque elas são feitas não segundo a minha orientação, mas são feitas segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. É isso que significa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E isto é um grande contraste em ser cheio de si mesmo. O livro de Provérbios aponta aquele princípio de sabedoria que só é possível viver quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque se eu não sou cheio do Espírito Santo de Deus, Ade, eu vou seguir o quê? O meu coração. Eu levo na direita, eu já mando da esquerda. Mas quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus, sabe que as suas ações são guiadas não pelo teu coração, que é enganoso, o autor de Provérbios diz, mas pelo Espírito de Deus. E esta é a vida normal do cristão, Rael. A vida normal do cristão é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí, se definir que todo cristão é assim, essa é outra conversa. Mas a vida normal do cristão deveria ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Aí os discípulos que estão ali foram cheios do Espírito Santo, mente, coração, todos foram iluminados de uma maneira extraordinária. Eles provaram, eles sentiram a presença de Deus como nunca antes eles haviam provado. É uma coisa extraordinária, não é uma coisa comum. E aí, o efeito disso vem em seguida. O efeito disso, de ficar cheio do Espírito Santo, qual foi o efeito? O texto diz que eles começaram a falar outras línguas. Versículo 4.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Irmãos, de todos os versículos que nós vamos ler nessa noite, provavelmente esse é o mais debatido, mais controverso e mais polêmico, e a gente vai tentar, de forma sucinta, explicar, expor o que a Bíblia nos diz. Então aqui eu tenho que deixar os meus costumes, os meus hábitos, o senso comum, a opinião da maioria de lado, para eu ver o que a Bíblia está dizendo. Primeira coisa que a Bíblia fala sobre isso, sobre o efeito. O que é esse falar em línguas? Olha só, esse falar em outras línguas aconteceu para que eles tivessem um referencial. Qual o motivo de falar em outras línguas? É uma prova, é um referencial de que a promessa finalmente havia sido cumprida. Para que vocês saibam que o que aconteceu aqui, o que vocês estão sentindo, é o cumprimento da promessa de que Cristo Jesus fez a vocês 10 dias atrás. Vocês estão falando todos em línguas. Jesus disse que eles seriam batizados com o Espírito Santo, que eles seriam cheios do Espírito Santo. E quando eles começam a falar todos nessas línguas, eles têm, é isso, aconteceu. Essa é a prova, essa é a referência. Irmãos, a evidência que Cristo deu a eles é que de repente eles começaram a falar idiomas que não eram os seus idiomas, começaram a falar línguas que não eram as suas. Se você veio aqui na expectativa de sair daqui falando línguas estranhas, desculpa frustrar a sua expectativa, mas no contexto eu não consigo fazer, tem que forçar muita coisa aqui, tá? Tem que forçar muita coisa para entender que isso aqui é outra coisa a não ser que eles estão falando idiomas. Línguas, idiomas. Porque na hora que eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas que todos ali conheciam. Queridos, amados irmãos, eles foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Que línguas eram essas? Pelo contexto, fica claro que eram línguas que eles não falavam regularmente. E planta os seus olhos no texto bíblico para a gente ler junto do que se tratava esses idiomas, que fica claro, à luz do que o próprio Lucas diz em seguida, que a multidão, que multidão? Os estrangeiros que estavam ali, esses que não foram cheios do Espírito Santo, Débora. Os estrangeiros, lembra que Jerusalém estava, pocado de gente. Lucas vai dizer o seguinte, que esses estrangeiros reconheceram o que cada um estava dizendo na própria língua que eles haviam nascido, na própria língua materna. Olha só, versículo 6. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, ou na versão NVI aqui, porque ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua materna. Lembre-se que o Espírito Santo havia descido sobre os apóstolos e sobre os demais, ou seja, os 120. O milagre foi neles. O Espírito Santo desceu sobre eles. Não havia descido sobre a multidão ainda. Sobre a multidão vai ser mais para frente. Lembra que semana passada eu falei que não houve apenas um dia do Pentecostes? Houve Pentecostes em Atos 8, houve Pentecostes lá em Éfeso, houve 3 dias de Pentecostes. Mas como é que funciona? Funciona mais ou menos assim, está vendo esse copo aqui? Se a gente deixar a água parar, aí eu pego, venho com uma pedrinha, tuc. O dia do Pentecostes de Atos 2, essa pedrinha desceu. E aí vai desencadear uma série de círculos ao redor dessa água. Aí vem as ondas. Segundo Pentecostes, terceiro Pentecostes e o quarto Pentecostes. Mas o primeiro, a descida do Espírito Santo, Atos 2, é o que vem primeiro. Que é isso que a gente está estudando, ok? Ainda o Espírito não havia vindo sobre a multidão, veio só sobre os discípulos, os 120. O milagre é dos apóstolos e daqueles irmãos. E eles são capacitados a falar em línguas que eles nunca falaram antes. Irmãos, e a reação deles está aqui no texto. Lucas faz questão de dizer alguns idiomas, algumas etnias que estavam ali. Ele vai falar aqui, da Mesopotâmia,
O que se fala na Mesopotâmia? Fala hebraico. É o mesmo hebraico que se falava na Judéia, o grego e vários outros dialetos, como por exemplo o copta. Os egípcios não falavam grego, o egípcio não falava hebraico, o egípcio falava copta. Os romanos falavam grego, não falava copta. Os romanos falavam o quê? Latim. E estava toda essa galera no mesmo meio. Então, primeiro, é evidente de que se trata de idiomas humanos. O contexto deixa isso claro. Estão falando em idiomas que antes eles não falavam. E todos os estrangeiros que estavam ali, todos estavam entendendo o que eles estavam ouvindo na sua língua materna. Até aqui tudo bem? Eu estou repetindo para ficar claro. Tá? E aí, eu sei que muitos irmãos vão ter uma outra interpretação sobre isso. Alguns queridos irmãos dizem que o que acontece aqui em Atos 2 é a chamada glossolalia. O que é glossolalia? É uma espécie de sonho profundo, uma espécie de transe, em que, através desse sonho, me possibilita a falar em outras línguas. Essa interpretação de 100 e poucos anos atrás. Se você parar para pensar que a história da igreja tem 2000 anos, depois de Jesus subiu, mais 2000 anos, essa interpretação da glossolalia vem no início do movimento, em meados do surgimento do pentecostalismo no mundo, que isso é datado em mais ou menos 1850, ou seja, pouco mais de um século. Então, se a história da igreja tem mais de 2000 anos, há 100 e poucos anos atrás é que veio essa interpretação chamada glossolalia. Um sonho onde eles, no sonho, conseguem, através desse transe, falar em outras línguas. Tem até uns bonitão, eu já vi testemunho de uns crentes aí falando que eu não sabia falar, mas aprendi a falar mandarim quando eu estava orando, eu aprendi a falar chinês. Eu sei que você conhece alguns testemunhos assim. Okay? É verdade ou não? Não é esse o ponto que a gente vai falar aqui. Okay? Então tem essa interpretação. Quando o movimento pentecostal começou, através daquela experiência da Rua Azusa, já ouviram falar? Né? Lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa e tal. A primeira interpretação desse texto, lá no nascimento do pentecostalismo na Rua Azusa, nos Estados Unidos, era que aqui, Atos 2, estava falando de idiomas humanos. A primeira interpretação dos líderes pentecostais que surgiram lá na Rua Azusa era justamente que se tratavam de idiomas humanos. Mais para frente, mudaram essa interpretação para dizer o quê? O evangelho precisava se expandir principalmente para a América Latina. E eles começaram a dizer o seguinte, que não era necessário que os missionários estudassem, aprendessem a língua daquele lugar. Não, o Espírito Santo, vai Marcela, vai lá no meio da tribo, porque o Espírito Santo vai te tomar e você vai aprender a falar o dialeto daquela tribo e lá você vai pregar o evangelho. Então é aí, no surgimento das missões evangélicas, no início dos anos 1853, por aí, é que surgiu essa outra interpretação dentro do próprio movimento pentecostal, que eu e você fazemos parte. Deixar isso bem claro. Nós somos pentecostais. Não somos neopentecostais, mas somos pentecostais. Aí veio essa ideia, não, é glossolalia. A Fernanda pode ir, vai na fé. Deus vai descer o Espírito Santo sobre você, Fernanda, você vai aprender a falar a língua daqueles locais, você vai poder pregar o evangelho. Quando isso não se cumpriu, porque Deus não havia prometido nada disso, quando isso passou a não acontecer, e eles viram que para pregar nas missões evangélicas era necessário ir se naturalizar, aprender. Para mim, a maior referência de missão no Brasil, uma das maiores, é o Ronaldo Lidório, né? Antropólogo brasileiro e tal, que tem grande acesso e tem uma experiência vasta, principalmente na evangelização de tribos indígenas. Ele chegou a ficar 4 anos para aprender o dialeto de uma tribo, 4 anos, sem falar de Jesus, só para aprender o idioma, o dialeto deles. E depois de 4 anos, ele começou a pregar o evangelho. Hoje tem uma igreja lá na tribo, mas 4 anos só para aprender. Então, quando não se cumpriu essa expectativa de que transe viria, o Espírito Santo desceria e capacitaria, mudou-se a interpretação para essa que eu disse para vocês. Passaram a dizer que aquele milagre de Atos dos Apóstolos não era glossolalia, mas era o quê? Era um milagre que Deus havia derramado no ouvido dos ouvintes. Mudou. No ouvido.
O Espírito Santo desceu e eles falaram em um idioma que não era comum, num idioma que ninguém conhecia, falavam palavras que eram espirituais, e o Espírito Santo operou o milagre no ouvido dos ouvintes, para que eles entendessem o que todos os discípulos estavam falando ali. Mudou a interpretação. Isso é coisa de 100 anos para cá. Ok? A tradição cristã não considera essa interpretação como sendo fidedigna à palavra de Deus. Porque, na verdade, não parece que você tem que fazer uma outra leitura aqui para você entender isso aqui? Entender essa interpretação que eu dei aqui para vocês? A última. Parece que a primeira é mais adequada ao que Lucas está falando aqui. Ah, pastor, mas não poderia ser assim? Eles poderiam falar um outro idioma lá qualquer e o Espírito Santo poderia soprar no ouvido de todas aquelas multidões que estavam cada um de cada canto para eles entenderem. Podia? Claro que podia. Nós estamos falando de Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas é isso que o texto está dizendo que aconteceu aqui? Não. O texto me parece muito claro quando ele está dizendo que o Espírito desceu sobre os apóstolos. Segundo, eles eram dali daquela região da Judéia, de Jerusalém, e eles estão falando em idiomas que todos os habitantes que vieram de longe, da Mesopotâmia, da Panfídia, de Lídia, de Cirene, do Egito, todos estão ouvindo na sua própria língua materna. Me parece que é muito bem isso que o texto está falando, ok? Eles não falavam nas suas línguas e todo mundo estava entendendo, ok? Mas por que isso? Por que esse sinal? Por que esse símbolo? Os estudiosos nos dão algumas explicações que, para a gente concluir, eu vou passar para vocês. Primeiro, isso aqui significa Babel ao contrário. Babel ao contrário. O que aconteceu na Torre de Babel, meus amores? Qual que era o objetivo? Lá em Babel, estudamos recentemente no livro de Gênesis, hein? Lá em Babel, havia quantas línguas? Uma única língua. A Bíblia diz lá em Gênesis que naquela época somente falavam um idioma. E aí eles resolveram construir uma torre que alcançasse o céu para mostrar toda a sua autonomia, a sua rebelião contra Deus, para que eles pudessem apregoar o seu nome. Construíram a Torre de Babel. E eles fizeram a torre. Aí o texto diz que Deus lá de cima olhou a intenção do coração deles, viu a ousadia daqueles homens e desceu para punir a maldade daquele povo. E o que Deus fez para puni-los? Confundiu as línguas. Confundiu as línguas. E ali foi o início da diversidade de idiomas que apareceram na raça humana. Ah, então lá que nasceu todos os idiomas? Obviamente que não. Obviamente que não, são todos os idiomas. Houve uma confusão. Surgiram alguns idiomas mães, dos quais depois deles vieram outros idiomas, inclusive, por exemplo, português. Português é oriundo do latim. Não surgiu aqui agora, ok? Então, lá em Babel é que houve a confusão e essa diversidade de idiomas que começou a aparecer na raça humana. Então, da confusão de Babel até Babel, só havia uma língua falada por seres humanos. A partir dali apareceu diversidade de línguas. Então, no dia do Pentecoste, Deus reverte Babel. No dia de Pentecoste, por que esse sinal tem que ser de línguas? No dia do Pentecoste, Deus reverte Babel. Agora, pela pregação do Evangelho, presta atenção, povos de diferentes línguas, tribos e nações, eles estão reunidos como um único povo, que crê na mesma coisa, que segue o mesmo Senhor, e por isso línguas, por isso vários idiomas. Deus no Pentecoste desfaz a confusão de línguas causadas por Babel, que foi imposto por Babel. Esta é a primeira interpretação. Por que de todas essas línguas, idiomas? Babel sendo revertida. Lá em Babel houve a confusão de línguas para puni-los. Agora, em Pentecoste, povos de diversos idiomas unidos no mesmo propósito. Segunda interpretação, as línguas foram escolhidas como um sinal do Espírito Santo de que ele havia chegado. As línguas foram escolhidas como um sinal de que o Espírito Santo havia chegado para falar pela primeira vez
da universidade do Evangelho. Universidade do Evangelho. Por quê? Porque até esse dia, esse Pentecostes, esse domingo, até esse dia de Atos 2, o Evangelho estava restrito apenas à nação de Israel. Presta atenção. O Evangelho era apenas para a nação de Israel. Porque Deus havia feito aliança com o seu povo. Quem era o seu povo? O povo judeu. Os descendentes de Abraão. E os descendentes de Abraão eram o povo de Deus. Deus havia feito aliança com esse povo. E dentre muitas promessas que Deus fez a esse povo, Deus prometeu que da descendência de Abraão viria aquele pelo qual seriam benditas todas as nações da terra. Que é uma referência ao Messias, ao Cristo, da raiz de Davi. Do descendente de Abraão virá aquele que será bendito todas as nações da terra. Então, até o dia do Pentecostes, nós podemos dizer que o reino de Deus estava dentro, quase que exclusivo à nação de Israel. Pouca gente fora de Israel conhecia a verdade sobre o reino de Deus. Mas aí foi a Israel que Deus deu essa aliança, a Israel que Deus deu o culto, a Israel que deu Deus a promessa, a Israel que Deus deu os patriarcas, que deu a legislação, que deu a forma de culto, foi a Israel. Mas agora, no dia do Pentecoste, a situação vai mudar. Porque o reino de Deus não está mais contido numa única nação. No dia do Pentecoste, o reino de Deus não está mais restrito a um único povo. Mas o que Cristo está dizendo aqui é uma afirmação daquilo que ele havia dito no seu ministério terreno. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. É a internacionalização do evangelho. Sai de Israel e vai alcançar o mundo. O que sairia agora de Israel passaria a todas as nações, e todas as nações seriam benditas. Isso é um simbolismo dessas línguas faladas no dia do Pentecostes. Sai de Israel e vai para o mundo. Isso tem a ver o quê? A igreja, meus irmãos, é esse fenômeno universal, que embora nós sejamos muitos povos, embora nós tenhamos muitas línguas, embora nós tenhamos muitas tribos, nações, um único evangelho, uma única linguagem, um só. É como se hoje eu saísse daqui e fosse visitar a Coreia, fosse para a China, fosse para o México, fosse para o Canadá, fosse para os Estados Unidos, fosse para o Azerbaijão, fosse para a Patagônia, fosse para a Rússia, e lá eu encontrasse cristãos, irmãos da fé, servos de Jesus. Nós falamos línguas diferentes, culturas diferentes, mas cremos no mesmo Deus, temos o mesmo propósito. A nós foi dada a mesma missão. Eu me lembro quando nós fomos ministrados no seminário por um professor, um pastor Rashad, não lembro o nome, ele era indiano. Se converteu desde muito novo à fé hindu, né, a maior religião daquela região. E com 18 anos de idade ele teve que fugir da casa dele, porque os seus pais pegaram ele lendo um exemplar do Novo Testamento que foi dado para ele na escola. Ele fugiu de casa, sozinho. Não tinha esposo, não tinha filho, só sozinho. Ele fugiu de casa porque ele estava desejoso em continuar lendo aquele pequeno livro. Ele disse que leu o Novo Testamento em poucas horas. Quando ele termina de ler o livro de Apocalipse, ele está ajoelhado chorando. Ali foi a conversão dele. Ele nunca mais voltou para a casa dos seus pais. Quando eu conheci esse pastor, ele já tinha cerca de 50 e poucos anos. Ele falou: eu não sei, até hoje eu não tenho notícias do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos. Porque naquele momento, se eu voltasse para casa, eles me matariam. Mas ele falou: a partir daquele dia, eu fui aprender novas profissões, saí da Índia, fui para os Estados Unidos e tal, e comecei a viajar o mundo, levando a mesma mensagem: Jesus, morto e ressuscitado. É a internacionalização do evangelho. Mas existe uma terceira explicação, que é pouco falada, mas eu gostaria de falar com você aqui para a gente encerrar. E é uma interpretação que o próprio apóstolo Paulo fala, e eu preciso que você preste bastante atenção aqui agora, tá? Dá uma sentada na cadeira, se quiser tomar um chazinho, um cafezinho para dar uma acordada, presta atenção.
Qual seria a terceira explicação do porquê das línguas, desses idiomas, como símbolo da descida do Espírito Santo? Terceira explicação. Em um certo sentido, de certa maneira, Deus está antecipando aos judeus que são incrédulos o juízo que Deus havia de mandar. Deus está indicando, Rael, aos judeus que não se converteram ao que está acontecendo aqui, o juízo que viria sobre eles, caso eles continuassem rejeitando o Messias. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14, vamos abrir lá. 1 Coríntios, no capítulo 14, Paulo vai falar sobre o dom de línguas. Paulo diz que, a respeito das línguas faladas na igreja, que o dom de línguas era exercido na igreja de Corinto. E a igreja de Corinto estava tendo muitos problemas relacionados ao exercício dos dons espirituais. Ou seja, eles estavam usando os dons espirituais, inclusive o dom de línguas, de maneira muito equivocada, de maneira muito errada. E aí, aliás, o capítulo 14 de 1 Coríntios todo é essa orientação de Paulo de como que eles deveriam utilizar os dons espirituais na hora do culto. E aí o versículo 20, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20 diz: Irmãos, não sejam meninos do entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Deixa a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios. Olha o que Paulo está dizendo. Ele começa dizendo no versículo 1, né? Versículo 20. Irmãos, não sejam crianças no entendimento, mas sejam maduros. No quê? Na lei. Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Paulo está se referindo à Torá. Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Deus já tinha dito ao povo que um povo de língua diferente do povo judeu haveria de trazer juízo sobre a nação se eles não obedecessem a Deus. Quando que Deus disse isso? Vamos ver daqui a pouquinho. Primeiro isso aparece em Deuteronômio 28. Só para você lembrar, o que diz Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a Deus e vamos lembrar da música do Nani Azevedo, que a gente não esquece, né? É as promessas das bênçãos e das maldições. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e a obedecer, bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito será o entrar, bendito será o sair. Aí depois termina as bênçãos. Vem o quê? As maldições. Porém, contudo, se você não ouvir a Deus e nem guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que eu vos ordenei, virão sobre ti todas essas maldições. E ainda Deuteronômio 28, na lista de maldições, parafraseando para a gente ganhar tempo, Deus está dizendo para o povo assim: olha, se vocês desobedecerem, se vocês continuarem seguindo outros deuses, se vocês quebrarem a aliança que eu fiz com vocês, eu vou mandar no meio de vocês um outro povo com língua diferente da língua que vocês entendem, e esse povo de língua estrangeira vai vir, eles vão assolar a terra de vocês, eles vão quebrar os muros das cidades, eles vão matar os velhos, vão matar as crianças e vão levar alguns de vocês cativos para longe dessa terra. É isso que Deus está falando lá nas maldições de Deuteronômio 28. Pegou aqui a ênfase em um povo de outra língua que vocês não entendem? Deus está dizendo que um povo de outras línguas seria instrumento de Deus para trazer juízo para a nação de Israel que estava em desobediência. E esse fato aconteceu. Esse fato aconteceu na figura dos assírios e dos babilônicos, que falavam um idioma que não era falado pelos israelitas. Os judeus falavam hebraico, e essas nações, os assírios e os babilônicos, falavam aramaico. E é por isso que só depois, quando eles voltam do cativeiro babilônico, depois de anos lá, décadas lá, é que eles voltam para Israel falando hebraico e aramaico. Mas antes eles não falavam aramaico.
Aramaico era a língua falada dos babilônios e dos assírios. E Deus permitiu que os assírios e os babilônicos entrassem em Israel, saqueassem, acabassem com tudo e levassem os cativos. Por quê? Porque não obedeceram a Deus. Então, esse texto, a galera de Atos 2 conhecia. Era um crente lê a Bíblia, certo? Conhecia. Aí, tem o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, se eu não me engano, Jeremias 5, eu não anotei aqui, mas Jeremias 5, repete a mesma coisa, num outro momento. Jeremias diz: vocês não querem ouvir? Então eu vou falar como que estrangeiros de línguas diferentes trarão sobre vocês juízo, se vocês não se converterem a Deus. Aí, a mesma coisa o profeta Isaías vai dizer, anota aí, Isaías 28. Isaías 28, versículo 11 e 12. Olha o que Isaías diz, no outro momento. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e uma língua estranha, o Senhor falará a esse povo. É esta passagem que Paulo está citando em 1 Coríntios 14. Essa passagem aqui de Isaías 28, tá? E Isaías 28, versículo 12 diz: ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. Pois bem, enviarei no meio de vós um povo de lábios zombeteiros e de uma língua estranha. Paulo está pegando exatamente essa passagem de Isaías, capítulo 28, e está dizendo: irmãos, sobre o entendimento, não sejam como crianças. As línguas estranhas, elas são um sinal para os incrédulos acerca do juízo de Deus. Agora, isso posto, vamos explicar os fatos. Por isso que eu pedi para você segurar na cadeira aí e prestar atenção, que esse negócio aqui é meio confuso. Vamos explicar os fatos. Línguas estranhas, idiomas estrangeiros do dia do Pentecostes. Jerusalém estava cheio de judeu. Um judeu que entendesse um pouco de Antigo Testamento, coisa que o judeu praticamente todos conheciam, né? Um menino de 8 anos, ele já decora a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. 8 anos. Se um judeu, no meio de toda aquela Jerusalém que estava abarrotada de gente se acotovelando por causa do dia do Pentecostes, se um judeu entendesse do Antigo Testamento, que lembrasse do Antigo Testamento, ele ia dizer: opa, peraí, eu já ouvi isso aqui. É déjà vu que fala? Quando você tem a sensação de que você conhece uma coisa que já não aconteceu? Tive um déjà vu aqui. O que é isso? Línguas estrangeiras em Israel? Outros idiomas na boca de judeu? Certamente ele teria lembrado de Deuteronômio 28. Certamente ele teria lembrado de Isaías 28. Certamente ele se lembraria de Jeremias capítulo 5, onde Deus fala através dos profetas sobre o juízo que ele mandaria através de povos de outras línguas sobre aqueles que não crerem e não obedecerem a Deus. Agora, eu pergunto para você, Lu, que está meio com sono. O que aconteceu 40 anos depois do dia de Pentecostes? Anos 70 depois de Cristo, o que aconteceu? O que aconteceu depois desse evento, aonde judeus estão falando línguas de povos estrangeiros e cada um está ouvindo na sua própria língua materna? 40 anos depois, os romanos vieram na figura de Tito, Vespasiano. E os romanos fizeram o quê? Destruíram os muros de Jerusalém, acabaram com o templo, mataram as mulheres, mataram as crianças, mataram, a história conta que 500.000 de judeus, e levaram o que sobrou e espalhou por todos os povos de Roma. E a Roma antiga, se você pegar o mapa do mundo antigo, você vai ver que é praticamente metade da Europa toda. O que pegaram de Jerusalém levaram. Alguns utensílios, principalmente do templo, nunca mais ninguém achou. Isso aconteceu 40 anos depois de Atos 2, do dia de Pentecostes. Juízo de Deus. As línguas como o juízo de Deus sobre um povo que não creu e aceitou o Messias. 1 Coríntios capítulo 14 é mais uma explicação que nós podemos dar à pergunta: por que Deus escolheu línguas estrangeiras para aquele dia, para marcar a chegada do Espírito Santo? Vamos recapitular? Primeiro,
para mostrar a reversão de Babel, o surgimento de um povo agora unido pela mesma fé. Segundo, a universalidade da igreja, saindo de Israel e agora indo para todas as nações. E 3, avisar os judeus sobre o juízo que Deus enviaria àqueles que não aceitarem o Cristo ressurreto como sendo o Messias de Deus. Julgamento esse que aconteceu 40 anos depois, quando os romanos, liderados por Tito, que mais tarde se tornaria Tito Vespasiano, um dos maiores imperadores de Roma. Ele está na classe dos 10, tem um livro chamado Os 10 Maiores Imperadores de Roma. Tito está, se não me engano, no top 3, ok? Essas são algumas razões de como que a gente pode pensar o porquê das línguas. E aí uma última observação assim, aqui sobre o versículo 4. Leia de novo o versículo 4 comigo lá, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não era uma coisa, Marcão, que eles poderiam provocar. Não era uma coisa que eles poderiam fabricar. Não era uma coisa que eles, poderiam exigir. É conforme o Espírito Santo lhes concedia. Você está pegando aí a ideia? Está pegando? Não é assim, ó, agora eu vou falar Zulu. Vou falar Zulu. Agora eu vou falar mandarim. Eles não tinham poder algum para decidir onde, quando, que língua iriam falar. Isso era concedido pelo Espírito Santo. E é por isso que o texto diz, de repente. Por isso o som como de um vento. Para dizer que essas coisas não são dadas pela sua própria vontade. É soberania de Deus. Nós não podemos fabricar esse tipo de experiência, por mais que algumas pessoas queiram. Alguns irmãos já compartilharam comigo que já viram isso aí, e eu me lembro que uma vez eu fui pregar em Maringá, no Paraná, na segunda IPR de Maringá, e era um evento que reunia várias igrejas, e estava uma bênção lá, aquela conferência, e aí nós estávamos depois do almoço conversando, e veio um jovem todo empolgado, ou afoito até, e falou assim, ô missionário, estou falando em línguas. Eu falei, é? Como é que foi essa história aí? Eu fui ali numa salinha ali, depois do culto, e aí tinha um irmão lá, que ele chamou todo mundo que não falava em línguas, que não tinha o dom de línguas, que queria aprender. E eu fui lá, eu falei, como é que foi? Ele falou, não, ele me disse para mim, filho, olha, fala uma palavra que geralmente não é uma palavra falada em nenhum idioma. Cria uma palavra aí e começa a repetir, e aí você se joga, você se solta, você se extravasa, esquece as pessoas e vai falando repetidamente, deixa o Espírito fluir. E a hora que eu vi, eu estava falando em língua, você quer ver? Falei, não, deixa, eu quero almoçar, deixa. Com todo respeito, mas isso não pode ser fabricado. Isso é conforme o Espírito concede, né, irmão Mauro? Não dá para a gente querer forçar. E, aliás, isso é perigoso. Porque aí entra muito mais daquilo que é humano do que daquilo que é espiritual. E não é que eu não creio nisso. Pelo contrário, eu creio em tudo que a Bíblia diz. Mas daí quando eu entro nesse cenário, achando que eu posso fabricar experiências com o eterno, entra mais aquilo que é mundano, que é humano, do que aquilo que é do eterno. E é perigoso, porque muitos estabelecem a sua fé nisso aí, ok? Então, a gente teria muita outra coisa para falar aqui, mas eu preciso encerrar com vocês, que já passou da hora, e eu queria finalizar aqui sobre 2 aplicações. Primeiro, a natureza desse evento. O que aconteceu no dia do Pentecostes foi um evento extraordinário, que é o início da fase chamada Era Cristã. A igreja nasceu em Atos 2, tá? Atos 2 nasce a igreja. Você e eu somos frutos de Atos 2. Então, é um evento específico que não se repete. Não se repete. Não adianta cantar, não adianta pular, não adianta pedir Atos 2 na sua vida, porque não vai acontecer. Então isso quer dizer que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Não, Zé.
Não é isso, não. Isso não quer dizer que nós não podemos ser cheios do Espírito Santo, muito pelo contrário, a gente não só pode como deve. Mas existe um sentido que é uma experiência única e distinta que está em Atos 2. Dá um exemplo para vocês. Houve um dia em que eu subi pela primeira vez no púlpito da Igreja Presbiteriana Renovada de Primavera do Leste como pastor oficial da Igreja Presbiteriana Renovada de Primavera do Leste. Eu me lembro desse dia. Me lembro desse dia que até um símbolo foi me dado. Marcelo entregou nas minhas mãos um totem me prestigiando, me homenageando sobre a consagração pastoral. Está até ali no escritório da igreja esse totem que eu lembro daquele dia. Está guardadinho ali, Marcelo. Lembra que você falou assim, pastor, quando tiver o escritório para pôr lá. Está lá no escritório. Isso aconteceu num dia, numa data, num horário marcado. Subi na igreja pela primeira vez como pastor oficial da Igreja Presbiteriana Renovada de Primavera do Leste. Depois desse dia, eu subi no púlpito dessa igreja centenas e centenas e centenas de vezes. Praticamente todo domingo eu estou aqui, toda quinta-feira eu estou aqui. Eu subi centenas e centenas e centenas de vezes nesse mesmo púlpito. Só que não foi a mesma coisa. Não foi a mesma coisa. Porque teve um momento inaugural para isso. Teve um momento em que eu me tornei o pastor oficial dessa igreja e eu comecei o meu ministério aqui. A partir daí, várias vezes isso aconteceu, mas não foi como a primeira vez. Não quer dizer que não é especial, não tem nada a ver com isso. Quer dizer que, como aquela primeira vez, nunca mais foi. E não vai ser. Porque eu sou diferente, você é diferente, a igreja é diferente. Não vai ser. Aquilo era único. Então, geralmente, as pessoas que dizem assim, nós estamos vivendo o Pentecostes hoje, eles apontam qual sinal? Línguas. Línguas como evidência. Eu falo línguas estranhas, então eu estou vivendo o Pentecostes. Ô Zé, mas peraí, e cadê as outras coisas? Cadê o som da ventania? Cadê as labaredas de fogo? Labareda de fogo, que qualquer celular aqui pegava a labareda, jogava na rede social e falava, está pegando fogo na igreja. Cadê? Cadê o resto? Cadê o resto? Cadê o resto? Cadê os outros sinais? Esse fato de Pentecostes foi único. Aconteceu uma única vez na história da igreja. E quando a gente quer replicar, quando a gente quer fabricar isso, a gente acaba caindo no misticismo religioso. A gente acaba caindo em práticas que são alheias à palavra de Deus. E isso não é o propósito de Atos 2. Qual o propósito de Atos 2? Por que está escrito isso na Bíblia aqui? Para você ficar pedindo Atos 2, Atos 2, Atos 2? Não! O propósito de Atos 2 é de dizer que Deus já mandou o Espírito Santo e Ele está na igreja. A igreja é guiada, formada, instituída, estabelecida, cuidada, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ele já está entre nós. Esse é o propósito de Atos 2. O Espírito já veio, Ele está entre nós. É esse o propósito de Atos 2. E essa é a segunda aplicação. O Espírito Santo já veio. Você pode dizer isso comigo? O Espírito Santo já veio. Ele está presente em nós. O que você lê aqui em Atos 2, o que você vai ler de Atos 2 para frente, o que você lê nas cartas dos apóstolos, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, em nenhuma dessas cartas eles vão dizer assim, busque o batismo com o Espírito Santo. Não. Em nenhuma carta do Novo Testamento existe essa afirmação dizendo, busque o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles escrevem para quem, Adê? Para quem que os apóstolos escrevem as cartas? Para a igreja. Ele está escrevendo para crente. Então, se todas as cartas do Novo Testamento estão sendo escritas para crentes, eles consideram que todos esses crentes já foram batizados com o Espírito Santo de Deus, e porque eles já têm o Espírito Santo de Deus. Por isso que eles não falam, busquem ser batizados com o Espírito Santo de Deus, porque está falando para crente. Crente é batizado com o Espírito Santo de Deus. Pelo menos, né? Exatamente. É isso que as cartas do Novo Testamento dizem. Ela não diz, busque ser batizado com o Espírito Santo, mas as cartas do Novo Testamento dizem,
sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo diz, nesse texto que o Adjac citou, né, vai falar, vocês devem ser guiados. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 5 vai dizer, não entristeçais e sejam guiados pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus seja o guia. O apóstolo João diz que a paz do Espírito seja o árbitro nos vossos corações. O Novo Testamento fala isso. Ou seja, várias orientações que pressupõem que crente já tem o Espírito Santo, e o que o crente que tem o Espírito Santo deve fazer agora é o quê? Ser cheio. Buscar o Espírito Santo para que através do Espírito Santo ele nos capacite a cumprir o quê? A não você ficar rico, não. Que o Espírito Santo te capacite para você ter 10 casas de aluguel, não. O Espírito Santo vem sobre nós para que nós cumpramos com a nossa missão. Qual é a missão? Passou 2000 anos, mas a missão da igreja continua a mesma coisa. Anunciar Jesus aos 4 cantos dessa terra. Anunciar Jesus naquele hospital, anunciar Jesus naquela escola, anunciar Jesus na tua casa, na igreja, no teu bairro. A nossa missão continua sendo anunciar Jesus. E o Espírito Santo foi nos dado por Deus justamente para nos dar essa ousadia, essa capacidade, essa santidade no mundo. É isso que nos cabe fazer. E ponto final. O resto disso é Babel. Amém? Eu ia até abrir para perguntas e respostas, mas passou de 1 hora. Vocês têm alguma pergunta? Mas nós tenta responder. Estão com fome? E vos será dado. Sim. E eles não tinham recebido o Espírito ainda. Tanto que eles não entendem. Já nas cartas, isso é diferente. Já está estabelecido o Espírito Santo. Aliás, se você parar para pensar, não dá para culpar os discípulos de não terem entendido um monte de coisa que Jesus falou. A gente, eu acho que entenderia menos ainda. Mas você vê o Pedro, sanguinão, brabo, nervoso, pega a espada e já corta a orelha. Cara, o Fabíola parece outro Pedro quando ele escreve a sua carta no Novo Testamento. É outro Pedro. Ele diz, filhinhos, não amemos de palavras, mas amemos de ações. O Pedro que cortou a orelha do cara lá. Por quê? Alguém guiado pelo Espírito. Apóstolo João, na ilha de Patmos, recebeu a visão do Apocalipse. Velhinho, foi levado para ser morto num lugar incomum. Deus vai lá e visita João, e ele escreve com tanto esmero o último tratado para a igreja de Deus, que continua sendo guia para nossas vidas hoje. Aqueles caras tiveram a sua vida transformada e entenderam o que Jesus ensinou nos evangelhos e os impulsionou a viver o que eles viveram. O Pedro, que estava disposto a sacar a arma e matar um cara para não ver Jesus morto, é o cara que deu a sua própria vida e pediu para não ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Eu não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu mestre. Me crucifiquem de cabeça para baixo. Leia aquele livro, o livro dos mártires. Procure ler. Tudo o que se fizeram, que as pessoas fizeram por Jesus, que a gente fala, loucura. Capacidade do Espírito Santo. Talvez o que falta para a igreja brasileira não é um representante político, me desculpe. O que vai salvar a igreja não é o Supremo Tribunal Federal, é o Espírito Santo. Se nós nos dedicássemos à busca do Espírito Santo, como nós nos dedicamos na fila da padaria do supermercado para brigar pelo político tal, pelo candidato tal, a igreja não sofreria tudo que está sofrendo. Aliás, sofreria, mas não sentiria, não negociaria, viveria o que os apóstolos viveram. O que nos cabe é buscar o Espírito Santo e cumprir com a nossa missão. Essa é a nossa missão. Amém? Vamos ficar em pé? Meu Deus. O YouTube vai cortar a gente do ar de tanto que a gente falou.
Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Semana que vem a gente continua Atos 2, a parte final. Tem um sermão de Pedro para falar, muita coisa louca que aconteceu. Irmãos, eu já fiz um propósito aqui. Eu vou até Atos 6, tá? Atos 6. Não vai dar para ir até o final de Atos, não, porque eu acho que vocês já estão ficando cansados. Eu já vejo alguns meio assim e tal. Vamos só, tá? Mas tem muita coisa para falar ainda, tá? Semana que vem, Atos 2 ainda. Vamos orar? Pai, Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Como é bom ver esses rostinhos aqui, saber que eles estão aqui ávidos pelo conhecimento da Tua palavra, que o que os impulsionou a sair dos seus lares e vir aqui é porque eles creem, reconhecem que a Tua palavra é guia para as nossas vidas. Obrigado por cada um deles, obrigado por aquilo que o Senhor nos ensinou. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos nos dedicar, ó Deus, a ser cheio do Teu Espírito, a buscarmos a Sua presença, a cada novo dia, ó Deus, sermos guiados no nosso pensar, no nosso falar, no nosso decidir, no nosso sonhar, a ser guiado pelo Teu Espírito. Usa, Senhor, as nossas vidas como instrumento em Suas mãos, de maneira que, guiados pelo Teu Espírito, nós possamos fazer a diferença nesse mundo mal. É a nossa oração, o nosso desejo. No nome de Jesus, amém. Amém? Que Deus te abençoe. Vá em paz. Uma boa noite em nome de Jesus.